A leitura de São Paulo aos Filipenses 4:7. Irmãos, regozijai-vos sempre no Senhor. Ainda uma vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa modéstia conhecida de todos os homens. O Senhor está perto. De nada vos inquieteis, mas em toda a oração e súplica, dando graças, apresentai a Deus os vossos pedidos, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e os vossos espíritos em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Evangelho segundo São João 1:19-28. Naquele tempo, os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas a João para lhe perguntar: quem és tu? Ele respondeu, ele confessou e não negou, e confessou: eu não sou Cristo. E perguntaram-lhe então: quem és? És tu Elias? Ele respondeu: não sou. És tu o profeta? Ele repetiu: não. Disseram-lhe então: quem és, pois, para respondermos aos que nos enviaram? Que dizeis de ti mesmo? E João respondeu-lhes: eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os enviados eram da seita dos fariseus, e fizeram-lhe esta pergunta: por que então batizas tu, se não és Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João, dizendo: eu batizo com a água, mas no meio de vós está um que vós não conheceis. Este é o que virá depois de mim, que era antes de mim, e de quem não sou digno de desatar as correias dos sapatos. Isto se deu em Betânia, além do Jordão, onde João batizava. Pode sentar-se, por favor, meus irmãos. Pequenos avisos para este domingo. Primeiro, sobre a imagem da nossa titular, Nossa Senhora da Fé, que está bem adiantado o trabalho e que temos uma promessa do artista de que na Páscoa estaria pronta. Também para agradecer também a generosidade dos fiéis que se esforçaram para obtermos essa imagem digna com esse título de Nossa Senhora da Fé. Também rapidamente sobre o retiro. Está previsto para fazermos o retiro com as moças a partir do dia 9 de janeiro até o domingo. Isso é da quinta-feira até o domingo, como fazemos sempre. O dia 9 é a chegada, né? Propriamente o retiro na sexta e no sábado. Encerra domingo de manhã, aqui na igreja. Também um pedido para as senhoras mães. Aumenta, né? Graças a Deus, né? O número de filhos candidatos ao céu aqui na nossa capela. E como são crianças, elas não têm compreensão e muitas vezes ficam incomodadas e tem os choros e perturbam um pouquinho a cerimônia. Eu peço por caridade que quando acontecer
esse barulho das criancinhas, que as mães se retirem, para que o ambiente não fica perturbado, né, com esse barulhozinho do choro da criança. Faz parte da santificação da mãe. Nosso Senhor vai suprir, mesmo na ausência da missa, o cuidado do filho. Como dizia São Pedro, a mãe se salvará pelo cuidado dos filhos, pelos cuidados dos filhos. Temos também agora nessa semana as têmporas do Advento, muito recomendável para os fiéis que façam essa penitência, que é um jejum e abstinência na quarta, na sexta e no sábado. Desde o começo da igreja essa prática, e que com o tempo foi deixando de lado, e hoje praticamente é desconhecida, ficando apenas nas comunidades, nos mosteiros, nas regras religiosas. Mas sempre recomendável para que os fiéis também possam praticar também esses atos. E se pede especialmente a Deus com esses atos, como coincidia em 4 estações da Europa, se agradecia, então se pede a Deus a boa colheita dos frutos, se agradece a Deus essa boa colheita, e se pede especialmente pelas vocações religiosas, pelas vocações sacerdotais, porque é sempre nas têmporas que eram ordenados, que se ordena os sacerdotes, os candidatos ao sacerdócio. O Evangelho, neste ponto, se refere ao testemunho que São João deu de si mesmo e de Jesus à autoridade pública dos judeus, quando poucos meses depois do batismo do Salvador, João se achava em Betânia, além do Jordão. Primeiro, São João dá o testemunho de si. Depois, segundo, dá o testemunho de Jesus. Os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas a João para o interrogar. Era uma delegação pública oficial muito honrosa, enviada a São João Batista, para ele perguntar se ele era o Messias, a glória do gênero humano, o esperado do universo. Esses judeus eram os grandes de Jerusalém, os principais do Sinedrim. Aqueles enviados, sacerdotes e levitas, eram homens eruditos, versados nas Sagradas Escrituras e aptos para as questões religiosas. Eles interrogam a João nesses termos: quem és tu?
Não ignorava eles que João era filho de Zacarias. Foi um homem muito conhecido no meio dos judeus, desde o seu nascimento. Porém, queriam saber qual a sua missão e as suas funções. És Cristo? Esta pergunta era precisa e jurídica. João responde de uma forma igualmente precisa e declara não ser, nega solenemente que eu seja. Os embaixadores insistem: és Elias? No livro de Malaquias, no capítulo 4, versículo 5, há uma profecia de Elias, do Elias vindouro, mas é uma referência de Elias vindo no fim do mundo, claramente, de Elias vindo no fim do mundo. Mas eles confundiam achando que podia ser na primeira vinda do Messias. Ele diz: não sou. Nega também que é Elias. João responde no sentido que o interrogam: não sou quem vós dizeis, não sou Elias, em pessoa e em realidade. João não era Elias, a não ser pelo Espírito, isto é, pela missão. É até bom lembrar que essa parte aqui do Evangelho, os espíritas querem interpretar defendendo a reencarnação, mas fica claro de que São João nega claramente que ele é Elias e que é apenas comparado com Elias, inclusive por Jesus, mas por semelhança de vocação. É nesse sentido que ele é comparado como Elias que há de vir. É citado em São Lucas, no capítulo 1, versículo 17. Elias como comparado com João Batista. Elias comparado com João Batista. És o profeta? O profeta, por excelência, de quem Moisés dissera no Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 15, esse profeta tão solenemente anunciado é o próprio Messias. Mas eles distinguiam de outra personagem, ou achando que fosse um profeta antigo ressuscitado, ou achando que era uma outra pessoa e não o próprio Jesus Cristo. Mas lá no Deuteronômio fica claramente
demonstrado que é a referência ao próprio Jesus, esse profeta que viria, o profeta por excelência. Pouco satisfeitos destas respostas negativas, oprime a João com novas perguntas. Quem és tu para que possamos responder àqueles que nos enviaram a ti? São João aqui nesse comportamento é uma demonstração clara do verdadeiro humilde, que nunca fala de si mesmo, nem bem e nem mal. Só quando for necessário é que o humilde fala de si mesmo. Então São João, diante daquela comitiva que era uma autoridade, ele deve falar, mas sempre de uma forma muito discreta, o mais discretamente possível. Ele fala de si e diz, afinal: sou a voz daquele que brada no deserto, tornai direito o caminho do Senhor, como anunciava o profeta Isaías. Pergunta então a eles: por que batizas, se não és nem Cristo, nem Elias, nem o profeta? Eram homens capciosos e tinha muito argumento para também pegar João de uma contradição, de uma falsidade. Porque eles sabiam que só quem podia batizar era o Messias, Elias ou o profeta. E aqui a citação de Ezequiel, falando sobre esse batismo, diz assim: derramarei sobre vós água pura e ficareis lavados de todas as vossas iniquidades. Dar-vos-eis um coração e um espírito novo. Ezequiel 34, 25. Sabiam, portanto, o Messias Elias, sabiam, portanto, somente o Messias e Elias, o grande profeta, podia batizar. E São João, então, chegou o momento oportuno de falar agora de Jesus Cristo, do Messias. Primeiro falar do batismo católico e depois professar publicamente do Messias, de Cristo. Eu batizo na água. O meu batismo é apenas uma sombra, apenas um símbolo. Comparado com o batismo do Messias. Mas Cristo batizará na água e no Espírito Santo e purificará os corpos e as almas pela efusão da graça. É interessante anotarmos que desde muito antiquíssima idade
no Antigo Testamento já era falado, já era profetizado o batismo tão necessário para o Novo Testamento. E também uma observação que tão citado em tantos textos, em tantas passagens, e não se vê falando, por exemplo, a idade que se deve batizar. Ora, a ideia de batizar as crianças em idade avançada não é uma ideia feliz, pelo contrário, é uma heresia. Se o batismo é tão necessário para a salvação da alma, então é mais do que lógico que se batize quanto antes a criança. Como erradamente pregam os protestantes, deixando a criança ficar até mesmo adulta para escolher como os pais responsáveis pela criança vai deixar ela crescer para escolher o bem. Não, se os pais têm fé, eles vão proporcionar o mais cedo possível o que eles acham diante de Deus ser necessário para a salvação da criança. Continua São João: há no meio de vós que não conheceis, é o que deve vir depois de mim. Este está acima de mim, e eu não sou digno de desatar os cordões do seu sapato. Acrescenta São João com um dado preciso, histórico, dizendo: isto aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João batizava. Para nós, em particular, que lições podemos tomar, meus caríssimos irmãos, do exemplo de São João? Primeiro, conhecer o mundo. Segundo, conhecer a nós mesmos. Terceiro, conhecer a Deus. Aquela comitiva, aos olhos do mundo, era uma coisa altamente honrosa, e que São João não fosse humilde, facilmente ele teria caído na tentação do orgulho. Bastava ele dar um aceno de ser uma daquelas figuras, ou até mesmo Cristo, certamente ele ia ser bastante seguido como Cristo por muitos, ou profeta, ou Elias. Mas São João diz que João falou, confessou e negou não ser. Então, primeiro conhecer o mundo com suas seduções, com seus falsos elogios. Está precavido com esse mundo enganador. Segundo, conhecer a nós mesmos. É um conhecimento necessário, porque se ignora as ciências naturais, isso não impede a salvação, mas falta de conhecimento de si mesmo, sim, pode impedir muito a salvação. Dizia Sócrates: homem, conheça-te a ti mesmo. Isso não é uma dimensão apenas natural,
e Sócrates já via a necessidade desse conhecimento. Mas o conhecimento de nós mesmos, à luz de Deus, é muito mais perfeito e completo. E é assim exclamava Santo Agostinho: Senhor, fazei que eu vos conheça e fazei que eu me conheça. São Francisco de Sales, de Assis, converte, inspira a vocação, aquele fidalgo Bernardo de Quintavalle, depois de uma oração prolongada no quarto do nobre, que colocou ali o santo para testar, observar de perto a atitude daquele mendigo estranho. E durante a noite, enquanto fingiam que dormiam, isto é, o nobre Bernardo fingiu que dormiu para acompanhar aquele mendigo. E o Francisco de Assis também fingiu que dormiu para ver se pegava aquele companheiro também dormindo, e assim ele ficar livre para fazer a sua oração. E nisso ele se levanta, São Francisco se levanta da cama e começa uma oração prolongada. E a oração consistia nisto: olhava para o céu e dizendo: quem sois vós, Senhor? Depois de um tempo baixava a cabeça, olhando para o chão, e dizia: quem sou eu? E isso ele passou um tempo enorme rezando assim, só dizendo essas palavras. Aquela oração moveu tanto o interior de Bernardo que ele resolveu deixar toda a sua riqueza para viver ser companheiro, o primeiro mesmo, daquele mendigo, daquele santo mendigo. Certamente é uma das virtudes mais difíceis de aquisição. Não sei, talvez foi uma das virtudes morais que mais foi atingida em Adão, quando Adão peca, quando Adão desobedece a Deus. Naquele momento Adão se esqueceu que ele era humus, que ele era pó. A humildade quer dizer humus. E Adão então achou que ele era Deus, era igual a Deus. Achou que ele podia ser igual a Deus, enganado pelo demônio, e aceitou essa ideia. E então foi inoculado na natureza do homem esse grande vício capital chamado orgulho, e que as pessoas muitas vezes não percebem, ainda dizendo: sou orgulhoso, não mereço nada, sou pior do que todos os homens. Mas não basta isso, precisa um exercício prolongado, precisa de muita súplica a Deus para se vencer. Não é uma coisa simples, precisa de muita fidelidade, de muita graça de Deus, de muita humilhação, porque normalmente nós não somos propícios para aceitar as humilhações. E quão se engana o homem. Por exemplo, muitas vezes ele vai mostrar ao outro que ele é miserável, que ele não pode nada, que ele é pior de todos os homens, mas pode ser até mesmo uma forma de orgulho para o outro, vendo tanta humilhação, entre aspas, pensar dele mesmo: olha, fulano deve ser bem humilde, porque ele se acha tão desprezível. Pode ser por isso.
E pode ser também uma falsa humildade, que é o que se chama de complexo de inferioridade, se achar inferior a todo mundo, mas de uma forma mórbida, doentia, que isso não é a verdadeira humildade, porque o verdadeiro humilde, ele aceita com alegria as suas debilitações, as suas limitações, aceita com alegria as suas limitações e agradece a Deus desses limites, porque ele pensa que se ele fosse dotado de qualidades, assim, dons extraordinários, ele poderia cair no pecado de Lúcifer. Ele pensa isso. Então ele agradece a Deus ter a sua limitação e sem cair nesse estado mórbido, ele se alegra com o estado em que Deus o colocou. É uma virtude que está ligada, moral que está ligada à virtude da temperança e também da justiça, porque tempera, equilibra essa presunção, a presunção de se achar, de se engrandecer, de se elogiar, de se achar importante, porque ele distingue bem, o humilde distingue bem, se há coisas boas em mim, não é propriedade minha, mas antes de tudo pertence a Deus. E por isso os santos podiam ocupar os cargos mais importantes do mundo, mas eles não se envaideciam, podiam ser dotados dos dons mais extraordinários, mas eles não se envaideciam, porque eles sabiam perfeitamente que, antes de tudo, pertence a Deus esses dons, e se Deus quiser tirar, em qualquer momento, Deus tira. E quantas vezes Deus pune esses orgulhosos extremos, que se quer igualar a Deus. Aqui, ainda já neste mundo, conta-se de Nabucodonosor, rei dos babilônios, no tempo de Daniel profeta, que depois de se exaltar, se elevar e se endeusar, fez uma estátua equestre, colossal, e fez um decreto que no dia da inauguração e após essa inauguração, depois que soasse as músicas e as trombetas, e honrando, adorando mesmo aquela imagem, todos os que ouvissem aquele som e não se prostrasse por terra, adorando o rei, que já estava pronto as fornalhas de fogo para ser jogado. Mas chega um ponto que Deus diz, como disse a Lúcifer: a glória pertence a mim, não me cabe dar a ninguém. A glória pertence a Deus, não me cabe dar a ninguém, não posso dar a ninguém. E assim Nabucodonosor recebeu um castigo. Ele ficou com o aspecto de uma besta, de uma fera, de um animal selvagem. E os seus cabelos pareciam pena de águia, ficou tão encaracolado que parecia pena de águia. As suas unhas, em vez que seguravam o cetro, pareciam garras de feras. Os manjares ali, tão variados do palácio, não podia mais
saborear, mas se alimentava de capim, de feno, como um boi. E assim Nabucodonosor passou esse tempo de humilhação terrível. É muito útil, então, pensar nessa virtude. Certamente, no começo, ela pode causar bastante aversão, pensar em que vai ter que se humilhar, vai ter que submeter, vai ter que quebrar essa vontade. Mas a virtude se adquire com esforço, precisa de tempo, precisa de súplica, precisa de exercício para se praticar. Então é muito recomendável que tenha livros, orações que versam sobre essa virtude. Muito, muito necessário. Entre tantos livros, cito aqui a Imitação de Cristo. É muito útil, que é a virtude que mais falada naquele santo livro, essa virtude. E também recomendo também que leia frequentemente a Ladainha da Humildade do Cardeal Medieval, que é um exemplo de como um homem em altíssimos cargos, como um cargo de cardeal, ser humilde. Aquela ladainha expressa bem o seu interior, o seu sentimento, o que ele achava de si mesmo, mostrando assim como ele se conhecia realmente. Essa ladainha. Inclusive, o cardeal medieval, só para ilustrar, era secretário de Estado de São Pio X. Era um santo mesmo. Então pedimos a São João que nos faça conhecer o mundo com suas más seduções, a nós mesmos e a Deus. Porque quanto mais se conhece a Deus, mais o santo se aniquila. E nem os anjos diante de Deus são puros. Então, esses dois conhecimentos, completado com esse terceiro da perversidade do mundo, é necessário para que tenhamos uma vida santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.